Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, lição dos adultos, quando estamos tratando no trimestre inteiro como apologética, tratando de apologética. O tema do trimestre trata sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, e o subtema fala das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já estamos diante da lição de número 10, apontando as sutilezas. E a sutileza atual é a sutileza contra a prática da mordomia cristã. A sutileza contra a prática da mordomia cristã. É uma questão muito complicada porque existe o sentimento de avareza, que nós já discutimos sobre este assunto esta semana, e as pessoas atualmente vivem amando as coisas e usando as pessoas, quando na realidade deveriam usar as coisas e amar as pessoas. Então, neste sentido, nós estamos discutindo o assunto, onde nós compreendemos que é Deus quem é dono de tudo. E hoje nós vamos tratar no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, e no livro dos Provérbios, o provérbio de número 10 e o verso 22. A epígrafe diz: o Senhor faz o seu povo prosperar, abençoando-o maravilhosamente. O Senhor faz o seu povo prosperar, abençoando-o maravilhosamente. Pois bem, vamos fazer a nossa leitura. Estamos com a tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo uso da Bíblia Dake, Bíblia de Estudo Dake, editada pela editora Atos. Vamos então ao texto de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros que são chamados de Pentateuco, penta por serem 5, são os 5 livros de Moisés, e Deuteronômio tem a peculiaridade de ser a repetição da lei. Aqueles que nasceram durante o deserto, aqueles que saíram do Egito, melhor dizendo, que passaram pelo Sinai e receberam a lei, morreram durante o deserto. Então, uma outra leva de pessoas que saiu do Egito pequena e que nasceu durante o deserto, está agora entrando em Canaã, e o Senhor mandou que Moisés repetisse para estes a lei. Então, aqui é uma repetição da lei. E nesta repetição da lei, vejamos o que diz o capítulo 8, versículo 18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Em outras palavras, o texto que nós acabamos de ler já começa nos dizendo que Deus é o Senhor. Antes te lembrarás do Senhor. Todas essas coisas vão acontecer. Aqui nós temos advertências contra a apostasia, o povo estava entrando na terra, Deus estava dizendo, vocês não vão fazer isso, não vão fazer aquilo, não esqueçam-se do Senhor, tal. Aí o Moisés agora chega no verso 18 e diz: te lembrarás do Senhor. Observem que as pessoas ultimamente têm esquecido-se de Deus. As pessoas não lembram mais de Deus. Amanhece o dia, respirou, toca a sua vida. Come, bebe, tem o seu agasalho, bom ou mal, mas tem. Sobrevive. Deus fica em último plano. A pessoa vai lembrar de Deus quando está doente, a pessoa vai lembrar de Deus quando está sem dinheiro, e mesmo assim conseguir aquilo e novamente esquece de Deus, quando na realidade Deus é a primeira coisa na nossa vida. Lá nos mandamentos da lei mosaica que foi entregue aos judeus, aos hebreus, nós temos lá que o primeiro dos mandamentos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Por quê? Porque Deus está acima de tudo. Nós amamos nossa esposa, nossas esposas, mas acontece que Deus veio primeiro.
Nós amamos os nossos pais, nossos ascendentes, mas Deus veio primeiro. Nós amamos os nossos filhos, descendentes, mas Deus veio primeiro. Nós amamos os nossos irmãos, os nossos cunhados, sobrinhos, os nossos parentes, os primos, os vizinhos, os colegas de trabalho, os irmãos da igreja. Mas Deus veio primeiro, Deus é primeiro de tudo. O salmista, falando acerca disto, ele disse que Deus viu o seu corpo ainda informe quando estava lá no ventre de sua mãe. Quando ele estava ali ainda se transformando em um mero embrião, Deus já viu o seu corpo informe ali e a partir dali Deus começou a cuidar dele. O homem nasce, está numa situação de total vulnerabilidade, mas mesmo ali Deus o vê. E a Bíblia diz que Deus o protege. Existem anjos próprios, está na Bíblia, os seus anjos, está no Novo Testamento, estão diante de Deus, os anjos das crianças. Deixai ver a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é os reinos dos céus. E eu vos digo que os seus anjos diante de Deus intercedem, etc, etc. Deus tem um cuidado especial com as crianças. A gente vai crescendo e existem providências, existem livramentos que Deus nos dá que nós nem percebemos. Eu recordo que eu era novo convertido na cidade de Cristópolis e a irmã Gilce, Pai do Senhor Gilce, se estiver ouvindo, Deus abençoe. Se alguém recebeu aí, mande para ela esse vídeo. A irmã Gilce, eu novo convertido, ela orando, disse bem assim um dia que estávamos os jovens reunidos orando. Ela disse, Deus, me livra do homem mau, do mau pensamento, me livra daquele que quer me fazer o mal. E eu ouvi a oração de Gilce e ficava pensando assim, do homem mau, porque tem coisas em nossas vidas que Deus livra que nós nem percebemos. Então, infelizmente, nós esquecemos-nos de Deus, mas é uma injustiça de nossa parte, porque Deus sempre está conosco. A gente deita para dormir, e a Bíblia diz que os seus olhos estão como tochas de fogo, velando sobre nós. É por isso também que o Senhor diz, tranquilize, fique em paz. Se Deus está no negócio, Deus vai tomar providência. Aí quando a gente volta neste contexto para o versículo 18, nós lemos, antes, te lembrarás do Senhor, teu Deus, que Ele é o que dá força para adquirires poder. Se você julga ter adquirido alguma coisa ou que vai adquirir alguma coisa, esta alguma coisa seja em qualquer sentido, material, psicológico, seja uma posição, seja uma cátedra, um título, um diploma, é Deus quem te favorece esta condição. Se você precisa ler, é Ele quem te dá a visão. Se você precisa ouvir, é Ele quem te dá a audição. Se você vai precisar de resistência, é Ele quem coloca a força no teu corpo. Tem uma passagem da Bíblia que me chama muita atenção, lá no caso de Elias, que Elias estava deprimido e de repente um anjo veio, botou comida para Elias, Elias comeu e daquela comida andou 40 dias, mais de um mês, 40 dias Elias andou só com aquela comida. Por quê? Porque Deus é quem dá força. Deus é quem estabelece o quanto tempo de vida nós vamos viver ou não. Então, lembra-se dele, porque é ele quem te dá força para adquirir esse poder. Aí o versículo continua. Para confirmar o seu conserto. Qual conserto? O Senhor tirou o povo do Egito e disse, se vocês me obedecerem, se vocês andarem na minha presença, se vocês isso, eu vou colocar vocês numa terra, porque aqui é o conserto de entrada em Canaã, na terra prometida. E neste sentido, o povo obedecendo a Deus, Deus confirmaria o conserto que fez com os pais deles e os colocaria na terra que emana leite e mel. Qual é a promessa de Deus para a tua vida? O que Deus tem prometido? Então seja fiel a Ele, confie nele, Ele vai te dar força, você vai adquirir o poder que você quer, o objetivo, e o Senhor vai confirmar a sua palavra dita aos teus pais, a teu respeito e etc. Vamos agora para o outro versículo que está no livro dos Provérbios. Então, deixando o Deuteronômio, nós vamos para o livro dos Provérbios, Provérbio de Salomão, e vamos ler o provérbio de número 10 e o verso 22. Provérbio 10 e 22 é um dos que eu cito constantemente. Ele diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Durante o período do deserto, o povo obedecendo a Deus, como diz a nossa epígrafe,
O Senhor faz o seu povo prosperar, abençoando-o maravilhosamente. Durante o período do deserto, ninguém imaginaria que o povo suportaria muitos anos no deserto. Por quê? Porque não tem água. Mas a Bíblia nos registra que uma pedra seguia o povo. Uma pedra seguia o povo. E desta pedra saía água. Duas coisas impossíveis. Três coisas impossíveis. Primeiro, a pedra seguir e da pedra sair água e água constantemente. Mas esta pedra seguia o povo e desta pedra saiu água. E o povo comia, bebia, lavava, dava para animais, construía, porque o povo edificou a arca. O povo cozinhava a partir disso aí, tomava banho, se asseava com a água que saía desta pedra. Ninguém imaginava que no meio do deserto o povo teria carne para comer. Deus mandou codornas numa revoada que levou carne para eles. Eles comeram tanta carne que alguém engasgou e a carne saiu pelo nariz. Por quê? Porque Deus faz coisas maravilhosas. Maravilha é aquilo que altera a ordem natural das coisas. Existem pessoas em nossos dias que ninguém diz que ela conseguiria fazer o que ela fez. Mas quando você chega lá e diz, mas eu com a mesma forma, com a mesma força, com a mesma capacidade, não consegui fazer o que ela fez. Como é que ela conseguiu? É porque o provérbio diz, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu acho muito bonito o texto lá de Malaquias, não dando ênfase neste momento ao dízimo, porque nós estamos num contexto de questão financeira, então o dízimo está no contexto. Mas eu não estou dando ênfase ao dízimo nesta minha fala. Lá diz bem assim, eu vos abençoarei. Foi o concerto que Deus fez com Israel. Se eu não vos abençoar, aí o Senhor diz, eu repreenderei o cortador, o migrador, o destruidor, o devorador. Faça prova de mim e veja se eu, por acaso, não vou te abençoar. Em outras palavras, gente, tudo que nós queremos está nas mãos de Deus. O Senhor, no livro do profeta Isaías, se não me falha a memória, 300 anos aproximadamente antes do nascimento de Ciro, o Senhor diz lá no profeta Isaías, Ciro, meu servo, a quem eu darei os tesouros da escuridade. O que é o tesouro da escuridade? O tesouro da escuridade é aquele que está no local que ninguém sabe, está no local escuro, um local que não foi visto ainda. Já pensou uma pessoa que compra um terreno, estou dando um exemplo inusitado, e de repente ele acha naquele terreno uma mina de ouro ou acha petróleo naquele terreno? Jesus disse no Novo Testamento que certo homem foi olhar um terreno e quando chegou lá no terreno, descobriu um tesouro enterrado naquele terreno. Aí o homem voltou, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele terreno porque ele sabia o valor daquele terreno. É assim que Deus faz. Às vezes nós somos abençoados com negócios, eu já fiz um negócio onde eu fiquei irritado com aquele negócio porque eu digo, vou tomar um prejuízo, não deveria ser dessa forma. Aguardei com calma, quando foi depois que eu fui olhar, meu Deus, a bênção era 3 vezes maior do que o que eu imaginava. Neste sentido, nós precisamos lembrar que Deus é o Senhor de tudo e que Ele é quem nos abençoa, nos dando coisas maravilhosas. Você em si não é nada, você em si não tem nada, você em si não manda nem na tua própria vida. Agora confie em Deus, clame a Ele e você vai ver que Ele resolverá os teus problemas, tá bom? Este é o nosso 5º vídeo da semana. Faremos mais um amanhã, querendo Deus, mas este é o nosso 5º vídeo. Então você deve, quando entrar no YouTube, ver a capa dos demais vídeos que estão na mesma cor deste vídeo e assistir todos eles, tanto os 4 anteriores, como este, como o de amanhã, que querendo Deus, nós o faremos. Aí você aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha, curta, manda para alguém, porque com simples palavras nós estamos tentando anunciar o reino de Deus sem subterfúgios. Deus te abençoe, deixa aí o seu comentário, liga aí o sininho das notificações, manda para alguém. O número dos nossos inscritos tem aumentado. Muito obrigado a você que tem se inscrito no nosso canal, tem nos deixado entrar no teu aparelho televisor ou no teu smartphone, tem nos acompanhado pela estrada, porque tem irmãos que são caminhoneiros e estão almoçando e estão assistindo os nossos vídeos. Tem irmão que diz que fica em casa, a irmã lavando prato, etc., e assistindo os nossos vídeos, e assim por diante. Tem outros que dizem que deixa chegar o final de semana para sabatinar e assistir todos eles. Sabatinar não, para assistir todos de uma vez só. Eu esqueci a palavra correta agora. Maratonar, para maratonar e assistir todos os vídeos. Então,
Deus te abençoe e amanhã, querendo Deus, nós estaremos de volta falando sobre Abraão, um mordomo que agia com justiça. Então, vamos entender o que o texto de amanhã nos dirá e vamos fugir da prática contra a mordomia cristã, porque sendo nós mordomos, sabemos que nada é nosso, tudo é de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e domingo tem escola bíblica dominical.